Estamos começando mais um Sabor e Saúde, o programa do curso de nutrição da FIB. E hoje estamos recebendo aqui nos estúdios a Adriana Portas, nutricionista e ex-aluna do nosso curso de nutrição. Adriana, um prazer ter você com a gente. Muito obrigada pela presença. Obrigada, Thaís. Estou imensamente feliz de estar aqui, viu? Uma alegria mesmo. E especialmente por falar desse assunto, né? Tão importante e especialmente também de um público que você trabalha. amo. E qual é esse tema? Sarcopenia na obesidade. Adriana, mas antes de a gente discutir isso, se apresenta, fala um pouquinho de você, Sim. seu trabalho. Me chamo Adriana, sou nutricionista aqui pela Faculdades Integradas de Bauru, com muito orgulho, corpo docente maravilhoso. E me especializei em saúde do idoso, estou me especializando também em nutrição enteral e parenteral. E sou graduanda, né, de gerontologia pelo Instituto Israelita de Pesquisa e Ensino e Pesquisa. Perfeito. E está sempre, né, se atualizando, né, Thaís? Porque cada dia uma novidade surgindo. Sim. E a gente não pode parar. E você atende em clínica, né, Adriana? Sim, eu atendo atualmente no Instituto Sobreviver de Agudos, né, com uma equipe multidisciplinar. Também faço atendimento domiciliar, que é muito interessante também. E além da equipe multidisciplinar, também tem um atendimento individualizado, né? E é bem interessante, é um trabalho bem legal, uma equipe muito bacana. Que bom. A equipe multi, ela traz para o paciente o melhor atendimento, né? Sim, não tem, especialmente para o idoso, né, Thaís? Exato. O idoso não tem como. A equipe multiprofissional para o idoso é fundamental. Então, e essa questão toda do idoso, a gente logo caracteriza a tal da sarcopenia. Sim. Então, assim, eu quero que a Adriana comece a falar sobre a sarcopenia para depois a gente associar à obesidade. Sim. Bom, de acordo com o consenso europeu, a sarcopenia é a perda gradativa, né, e progressiva da massa muscular. E junto com ela, Thaís, também esse idoso tem a perda de força. E acrescentar algo a mais agora, para ficar, né, para fechar, acrescentaram agora, o consenso acrescentou a perda da funcionalidade. Sim. Então, assim, é algo muito sério, né, que acomete a saúde desse idoso de uma forma geral, na sua autonomia, na sua qualidade de vida. E temos muito o que falar. Exato. E essa perda de massa muscular, como você falou, compromete a autonomia desse idoso. Exatamente. Né? E assim, e como estar relacionado à obesidade? Sim. A obesidade, Thaís, de uma forma geral, é o acúmulo, né, de gordura corporal. Porém, não é só isso, né? O nosso corpo, ele tem vários depósitos de gordura, né? E dentre esses vários depósitos, o que mais chama atenção é a gordura abdominal, que é por isso a gente, né, tem o uso da fita para a gente aferir a medida, né? Para homens acima de 102 já é um excesso de peso, a mulher acima de 90, enfim. Essa gordura abdominal que é a que mais a gente fica atento, né? Porque ela é altamente inflamatória e vai trazer várias consequências para a saúde, como doenças metabólicas, né, como a diabetes, problemas cardiovasculares, e não é legal. Certo. E aí, essa sarcopenia, como identificar no obeso? Porque é um obeso que perde massa muscular. Sim. No magro, você consegue identificar. Na pessoa dentro do peso ou abaixo do peso, é possível, é mais fácil. É mais fácil. Olha, Thaís, é muito interessante, né? A gente vê, mas como que a pessoa tá fortinha, né? Tá entre aspas, tá gordinha e tá com pouca massa muscular. Como pode isso, né? Então, a gente vê quanto maior o acúmulo de gordura essa pessoa tem, e se ela não pratica atividade física, não tem uma alimentação adequada, mais massa magra ela vai perder. Sim. Né? Então, a gente tem aí vários fatores, né, que favorecem este quadro. Então, por exemplo, uma pessoa quando vai envelhecendo, já em primeiro lugar, o próprio do envelhecimento, a gente já tem aí a questão da redução de hormônios. Sim. A gente tem aí redução de testosterona, do estradiol,
o GH, né, o hormônio do crescimento, que facilita muito o acúmulo dessa gordura crescente, dessa gordura corporal. Depois disso também a gente tem a questão da taxa metabólica basal, que reduz por conta desse acúmulo de gordura, né? Porque a gente sabe que o músculo é um órgão metabólico e demanda muita energia. Exato. Então, se você tem pouca musculatura, você vai gastar menos energia. Isso. Né, Thaís? Exato. Então, assim, a associação da obesidade com a massa magra, elas coexistem e a consequência disso na saúde da pessoa idosa, vamos deixar assim, fazer um adendo aqui, Thaís, que não é somente o idoso que acomete, né? O adulto jovem também é acometido, né? Aquela pessoa que não faz atividade física, que não se alimenta adequadamente. Mas ela comete muito a mais e vai trazer muito mais prejuízo na saúde da pessoa idosa. Sim. E lembrando que a obesidade e sobrepeso já traz, como você falou, N problemas. Então você está associando ainda mais um problema sério na lista de questões que esse paciente pode desenvolver, né? De complicações. Com certeza, Thaís. Olha, Thaís, eu queria elencar aqui os fatores de risco, né? Sim, como perfeito. Eu disse primeiro, sobre a questão do próprio envelhecimento, né? Com a redução da função hormonal. A gente também tem aí, como eu disse, a redução do gasto calórico, né? Em repouso, na taxa metabólica basal ela reduz. Esse idoso, ele tende a se alimentar menos, comer menos proteína. Então, aí a questão da alimentação, que não é uma alimentação de qualidade na parte de proteína. É um idoso muitas vezes sedentário, né, que tem uma inatividade física. E, Thaís, entre tantas outras questões. E muitas vezes, Thaís, eu vejo hoje na minha prática clínica, o maior desafio para mim, porque eu tenho pego, infelizmente, muitos idosos que estão com perda de massa muscular, né? É o consumo da proteína, né? Aí a gente olha o recordatório desse paciente, é assustador, né? A gente vê lá 35 gramas de proteína de consumo diário. Então, assim, é bem difícil, mas é uma questão, assim, para a gente abordar o que ocasiona isso, né? Não é só não quero comer, não, né? Sim. Tem vários fatores por trás uma disso. já é a questão do desinteresse realmente por parte do idoso, porque muda, né? Muda o papila Reduz gustativa, reduz o apetite, que é da questão do idoso. Não que seja normal a gente aceitar isso, mas acontece é próprio do envelhecimento. Por isso tem que intervir para evitar, né, os problemas que são causados por conta dessa, né, dessa atitude. E eles já não querem mais a carne, já não chamam mais atenção, então vai muito no carboidrato, no pão, né, em um purezinho. Exatamente. E aí você acaba não tendo as fontes proteicas e piora esse quadro, né? Piora muito. Thaís, este mês, né, é um mês que a gente fala muito sobre a obesidade, né? A Federação Mundial da Obesidade, ela comemora neste mês, comemorar assim em termos de várias ações, né, para esclarecer a população, fomentar na população hábitos saudáveis de vida, enfim. Mas o Atlas trouxe para nós uma fotografia mundial, né? E as projeções infelizmente, são péssimas, né? E se essa tendência se confirma, a gente tem aí até 2030, segundo o Atlas, um aumento aí, uma população mundial aí de 50% de pessoas idosas. Mas a gente destaca aqui na nossa população, no Brasil. Hoje o Atlas mostra pra gente 68% do brasileiro com sobrepeso e 31% já com obesidade instalada. Um problema de saúde pública, né, Thaís? Exato. E que precisa, porque a gente sabe que a obesidade não é somente o excesso de gordura, só isso daí já é um problema, óbvio. Sim. Né? Mas ela é porta de entrada para tantas outras comorbidades, né, Thaís? Exato. A gente vê aí as doenças metabólicas, como eu disse anteriormente, os problemas cardiovasculares, estudos têm mostrado a associação da obesidade com alguns tipos de câncer, né? Como o câncer de mama, por exemplo, está muito relacionado. Então, assim, é algo para ser tratado e isso afeta muito a saúde em geral. Exato.
né? Então a gente E, tem que e falar. o nutricionista ele pode diagnosticar, identificar a sarcopenia, né? Com certeza. Quais são enfim, as ferramentas que você utiliza para identificar essa sarcopenia, seja no indivíduo mais jovem, no idoso e no idoso obeso? Então, Thaís, existem vários protocolos, né, que a gente tem para conseguir chegar a um diagnóstico. Então, vou falar assim sobre o idoso, né, o idoso que chega até mim. Então, a gente começa ali com a mini avaliação nutricional para identificar ali como está o estado nutricional desse idoso. Em caso de idoso que tem alguma deficiência, que não consegue, né, responder a um familiar ou o cuidador, né, nos auxilia, né, a responder essas questões. Esse paciente, se ele pontuar, né, para desnutrição, aí a gente já vai para o outro passo. Então, aí a gente vai aplicar um protocolo que é o SARC-F-CC, né? Agora aumentou o CC, porque antes o SARC-F foi colocado para a população brasileira, mas a eficácia dele foi em torno de 33%. Então, viu-se que não estava legal. Então, aí acrescentou-se nele a circunferência da panturrilha. Perfeito. Então, aí a gente faz. São 6 questões, né? Sobre levantamento de peso, quanto essa pessoa consegue, por exemplo, levantar 5 quilos, a dificuldade que ela tem de sair de um cômodo para o outro, a dificuldade de subir degraus, como é essa situação de queda, se ocorreu, se ocorre, qual a frequência. E a circunferência de panturrilha, né, que tem um ponto de corte de 34 até 34, está sem nenhum risco para homens e até 33 para mulheres. E depois a gente também, a força de preensão palmar, né, que a gente faz a força da mão, né, a gente pede para a pessoa fazer 2 vezes em cada mão. Com dinamômetro, Com dinamômetro. Que é um equipamento que um equipamento. a pessoa aperta e vai tendo uma... Isso, a força que a pessoa tem que mostra a força muscular isso, dela. identifica ali, né? Exatamente, o quanto de quilo de peso ela consegue, Sim. né? E também é um indicador, né? É muito sensível também para pontuar para a gente a situação desse paciente. E também a gente tem o senta e levanta, né? Sim, que é tão simples de fazer, vocês podem fazer em casa. Exatamente. Sentar e levantar sem segurar, né? Sem segurar as mãozinhas aqui, sem apoiar na cadeira. Então, a gente vai marcar quanto tempo esse paciente vai. Se é acima de 15, já tem de 15 minutos, esse paciente já tem um risco ali. 15 segundos, né? Para poder levantar e sentar. Sim. Então, assim, Thaís, tem essas ferramentas, né, que foram estudadas, nada saiu da cartola, né? Então, são ferramentas, são protocolos que a gente usa e que são eficazes, né? Tem nível de evidência muito boa e que nos auxiliam muito. Claro que tem aquele paciente, aí depois também, desculpa, a gente tem as medidas antropométricas, a bioimpedância, e a DEXA, o ultrassom, algumas, tem várias situações que nos dá esse diagnóstico, né? Isso. Então, assim, é muito interessante. E identificar, cuidar, melhorar a alimentação, mas e prevenir dessa forma os riscos de queda, né? De complicações que vão vir. Então, é extremamente importante falar sobre esse assunto, né? E hoje em dia, muitas coisas, a gente fala nas redes sociais, a gente consegue ver, né? Às vezes o paciente fala assim, nossa, eu vi tal coisa, mas eu não sei se é verdadeiro, se é legal, se não, mas ao mesmo tempo a pessoa já está vendo com mais facilidade. Então, o paciente me chegou outro dia e perguntou, sarcopenia, o que é sarcopenia? Eu andei vendo, será que eu tenho? Será que, né, ela tinha 55 anos, então a gente identificou que não, que na verdade não, ela perdeu peso, perdeu massa muscular, mas não é o caso, porque não é só perder massa muscular. Não, não é. Não é. A gente tem aí, como eu disse no início, a gente tem a perda da função e perda da funcionalidade. Então, esse idoso, ele vai ter problemas no seu dia a dia, com mobilidade, mais riscos de queda, riscos de mortalidade muitas vezes, né, por fraturas, aumenta a internação, que leva muitas vezes à desnutrição, enfim, uma bola de neve, né, Thaís? Sim. Mas no dia a dia, a vida desse idoso vai impactar negativamente demais. Por exemplo, aquele idoso que já ia na feira, né, a pé, com a sua sacolinha, uma terapia para ele ir até a feira, ele já não consegue.
né? Aí os tapetes que aquele idoso ama, aquela casa linda com tapete, já tem que tirar. Então começa a mudar muita coisa. E um fator, Thaís, que eu percebo que é muito impactante também é o isolamento social. Sim, porque esse muito. idoso, ele não tem mais vontade de sair de casa. É. Então ele tem aquela insegurança de sair, o medo de cair, a fragilidade, e isso mexe muito com a autonomia do idoso, né? Da pessoa idosa. Exato. E assim, o idoso, então tudo depende, mas essa geração de idosos hoje, a partir de 60, 60 e poucos anos, são aqueles idosos que não cresceram com a visão da atividade física. Então, que os pais não faziam exercício, nem faziam esporte. Exatamente. Então, eles têm um preconceito maior em buscar atividade. Às vezes faz uma fisioterapia porque o médico pediu, mas e depois? Depois para. Exatamente. Então, ir para a academia, se antigamente era uma questão só de estética, hoje é uma questão de saúde. Então, esse idoso precisa, então também tem isso. Os mais jovens, eu digo assim, a faixa de idade, acho que a nossa também, eu não lembro da minha mãe fazendo exercício quando jovem, né? Então, então é uma geração que também tem algumas limitações, mas é diferente. Mas o idoso de hoje, a partir de 60, 65 anos, ele tem que superar essa barreira. Exatamente. E buscar ajuda e buscar atividade sempre com orientação. Sempre com orientação de um profissional. Thaís, os estudos têm mostrado que dos 40 aos 70 anos, a perda de massa muscular por década é de 8%. É bastante. A partir dos 70 anos, a perda é de 15% por década. É perda, sim, muito significativa. Né? E como que a gente reverte esse quadro, Thaís? Com duas situações: alimentação e atividade física. A fazer até essa diferença, né, de exercício físico com atividade física. Porque às vezes as pessoas, igual essa semana eu atendi uma paciente, ela falou assim, mas eu vou para a igreja a pé, eu vou para o açougue. Aí eu tive que explicar para ela que a atividade física é as atividades do dia a dia. Sim. Né? Eu levantei, às vezes eu fui fazer uma caminhada, fui ao mercado, fui à feira. Isso é uma atividade. Exercício físico é quando você se dedica aquele tempo para você fazer exercício de força, a parte aeróbica, de você se movimentar mesmo. Isso. E também uma maneira também de autocuidado, né? É o autocuidado. Que é importante. E Thaís, sem eu falo assim, que a atividade física e a alimentação são irmãs siamesas. Elas andam juntas, são grudadinhas ali, ó. Isso. Enfim, e o idoso, eles têm muita resistência realmente. Então, quando você fala assim para o idoso, olha, você precisa fazer atividade física com orientação, exercício de força, né, de resistência, para ter um ganho muscular. Porque muitos idosos pensam, eu vou aumentar a proteína, ou então vê aquela propaganda lá de um whey protein e já vai em cima. Não é dessa forma. Então, assim, a atividade física, Thaís, ela é essencial. Então, eu falo assim, quem não malhar não vai aguentar. Eu falo assim, esse jardão, sabe? Quem não malhar não vai aguentar, porque se você quer qualidade de vida lá no 70, 80, é agora. Exato. É você aumentar o seu depósito aí, o seu banco de músculo, para você ter qualidade de vida. E a gente sabe, Thaís, que a parte muscular adequada, ela também protege a parte imunológica, né? Sim, com certeza. Então, assim, porque ela demanda, como eu disse, demanda muita energia e ela atua no controle da glicose. Então, ou seja, esse idoso vai ter menos chance de ter uma dislipidemia, uma diabetes. Exato. Enfim. É uma proteção total, É né? uma proteção total. Thaís, eu digo para você hoje, com toda sinceridade, atividade física, alimentação, não tem como. Não tem como. E, Adriana, na questão da sarcopenia, a alimentação, né, voltando para a questão da proteína, é essa dificuldade do idoso, né? Exato. Então, claro que vai ter uma orientação, conscientização da importância de comer alimentos fontes. Quando a gente fala de proteína, estamos falando de carne vermelha, frango, ovos, leite, derivados. Exatamente. Né, que são as proteínas aí de origem animal, as proteínas vegetais também são importantes, mas é um equilíbrio entre elas, né? Exato. E acredito que muitas vezes, eu falo acredito porque minha mãe mesmo, que tem 80 anos, ela toma whey protein, porque pode, porque foi avaliada e porque não aceita a ingestão. Então, às vezes, é uma forma de você aumentar essa proteína, mas com orientação.
Exatamente, Thaís. O que ocorre, Thaís? O idoso tem vários fatores que dificultam ele a consumir uma proteína de alto valor biológico, sobretudo a carne vermelha, né? Sim. A dentição, Sim. a arcada dentária, às vezes está faltando algum dentinho. A gente tem esse idoso com uma prótese que não está ajustada. A gente sabe que com o envelhecimento diminui as enzimas digestivas e acaba dificultando, fica indigesto para esse idoso. Ai, não quero comer mais, eu como um pouquinho, já fica indigesto para mim. Aí tem a questão das papilas, né, que a gente tem alteração, diminui saliva, diminui ácido clorídrico. A próxima a disfagia, a deglutição, que exatamente. às vezes afoga, né, engasga. Isso faz com que ele trava. Essa semana mesmo tive um paciente, a psicóloga mesmo que indicou que ele não está aceitando comer nenhum tipo de proteína. Então, a suplementação da proteína, o que a gente faz? Na minha prática clínica, né, eu vou adequar essa alimentação para o paciente, faço recordatório, o paciente não está consumindo adequadamente, né, está precisando repor e com a alimentação não está conseguindo, então a gente vai complementar. Primeiro a gente vai ajustar com a alimentação, né? Então, com a alimentação é muito mais interessante, né? A absorção, a biodisponibilidade desses nutrientes são muito melhores, enfim. Aí, quando não, a gente entra assim com whey protein, a gente entra com uma creatina também, para ajudar, que é extremamente necessário para o idoso, os estudos têm mostrado, né? Não só para o ganho de massa, mas também para a parte cognitiva, enfim. Mas, Thaís, é desafiador, sabe? E até eu queria destacar também, que até tem uma paciente minha, que ela não aceita o whey protein. Ela não aceita, não conseguiu nenhum sabor, aquele sem sabor, ela não aceita, dá náusea nela, entendeu? Então, o que a gente teve que fazer? O caldo de ossos. A gente entrou com caldo de ossos para dar uma reforçada. Sim. A sopinha já hiperproteica para gente. A gente abre mão de várias outras coisas para chegar. Isso. E também conscientizar, porque não basta você falar para o seu paciente: olha, você precisa consumir 90 gramas de proteína. Dá seu jeito. Não. A gente precisa explicar, Thaís, para este paciente a fisiologia disso. Por quê? O que está por trás disso? Quais as benesses? Entendeu? Para a gente convencer esse paciente de forma científica, com evidência científica, que aquilo é importante. Né? E graças a Deus, assim, os pacientes que eu tenho se esforçam muito. E é muito interessante porque existe um esclarecimento, né? Você orientar. Por isso a importância, né, Thaís? E alertar também que, de repente, a pessoa está assistindo e fala, então tá, eu estou mais ou menos... não vá comprar essa orientação, porque, não, inclusive, o idoso, ele tem uma perda renal que é da idade. Isso que eu ia falar. E se você usa sem recomendação, você vai forçar essa função renal e prejudicar. Então, sem acompanhamento nutricional, não dá. Sim, até eu queria destacar, você tocou no ponto muito importante, que sempre antes... É muito interessante você falar sobre isso, Thaís. Antes de eu passar, faço o recordatório. Essa proteína não está adequada. A gente vai ter que aumentar, mas antes vamos fazer uns exames de função renal. Vamos ver como é que está essa creatinina, essa ureia, como que está esse rim, né? Exato. Porque as diretrizes, elas preconizam, Thaís, para o adulto em geral, para o adulto jovem em geral, 8 gramas de proteína para uma pessoa normal. Para o idoso, os estudos mostram que ele precisa de um pouco mais. Sim. Então, aí vai de 1 grama a 1,5 para aquele idoso saudável, né? De 1,5 a 0,2 ou até 2 já para aquele idoso que está com uma doença mais agressiva, que está ali com uma desnutrição, né? E depois, para o paciente renal, a gente já tem uma certa cautela, né? Uma função renal com uma filtração glomerular abaixo de 30, sim, aí já tem que dar uma limitada. Então, assim, a gente deixa bem claro para você que está em casa que não é autossuplementar. Então, acho que cada pessoa precisa de uma gramagem de acordo com a sua estatura, de acordo com o seu peso. Então, por isso a importância de procurar um profissional para adequar certinho o quanto a pessoa precisa, porque é muito
individualizado. Exatamente. E é importante, né? Porque como está muito, aí sim, na moda, se falar em proteína, O acesso é fácil, o acesso é fácil, então você encontra no mercado esse suplemento, então não. Eu acho que eu preciso, então procure o profissional, né? O nutricionista, ele está muito acessível hoje. Muito. Então tem no posto de saúde, você tem um profissional, você tem aí nos convênios, você tem em particular, você tem acesso, né, ao profissional de maneira mais fácil para que você possa ter a sua orientação. E muitas pessoas não sabem, né, Thaís? Sim. Que exige a gente... quando eu entrei na nutrição, quando eu fui fazer a faculdade, eu falei, meu Deus, eu não sabia que a nutrição era só matemática. Então, é muito cálculo. Então, tudo é muito contabilizado, né? Muito individualizado. Então, esse paciente, ele vai ser assistido de uma forma muito próxima ali, sabe? Então, não tem como você se suplementar, é muito arriscado, não é o indicado. Isso, perfeito. Nossa, sensacional. Então, o que ficou de tudo isso? A sarcopenia, ela realmente pode ser agressiva, comprometer o dia a dia do paciente, né? Se estiver associado à obesidade muito mais, então obeso sarcopênico que nós falamos, né? É um risco. É importante você procurar o profissional médico e nutricionista. O nutricionista tem toda a capacidade de fazer esse diagnóstico, pode ser feito pelo nutricionista, e o tratamento não tem remedinho, né? Não. O remédio é o exercício, a atividade e a alimentação. Não tem segredo, não tem outro caminho, Thaís. Então precisa realmente mudar o estilo de vida desse indivíduo. Exatamente. E tem que ter acompanhamento profissional. É isso mesmo. Isso. E Thaís, e a gente vê as projeções aí indo de mal a pior e as informações estão aí. Sim. Né? A gente não é nada oculto, né? A gente sabe o desfecho que a obesidade traz, né? Em toda a saúde da pessoa, no estado de saúde geral, né? E quanto isso vai impactar na qualidade de vida, e a gente vê uma população que está crescendo rapidamente, né? E não vai, infelizmente, não vai ter profissional. Eu vi uma geriatra esses dias atrás comentando até sobre isso, que ela indica para o paciente dela o autocuidado, porque não vai haver profissional para todo mundo. Lá na frente vai impactar. Então, assim, a mensagem que a gente quer deixar, especialmente nesse mês, né, que a gente comemora a conscientização, do cuidado para evitar e diminuir esse índice, né, de obesidade, a saúde, a alimentação adequada, procurar fazer atividade física e, acima de tudo, se amar, sabe? Você querer se cuidar, você querer dar o melhor para você, se cuidando. Então, eu acho que esse despertar do amor próprio, sabe, Thaís? Que a longevidade com saúde e bem-estar. Com saúde e bem-estar. Não é viver muito, mas como eu vou viver. Não é simplesmente, né, a expectativa de vida, ela é longa, ela está, né, muito maior do que era lá no passado, mas como eu vou chegar? Exatamente, lá, né? Exatamente. Com saúde e bem-estar. Com saúde e muito bem-estar. Maravilha. Adriana, queria agradecer muito a sua presença. Foi maravilhoso que eu possa contar aqui com você em outros momentos para a gente poder conversar. Eu amei. Nesses temas tão importantes. Muito importante, né? Thaís. Então, assim, de coração eu agradeço pela contribuição, porque realmente é maravilhoso a gente poder falar de saúde, de qualidade de vida, de nutrição, né, com profissionais que saíram daqui da FIB, minha ex-aluna, e que estão aí fazendo a diferença na vida das pessoas. Eu que agradeço, Thaís. Imensamente feliz de estar aqui, poder contribuir de alguma forma. Fico muito feliz. Bom. Pode contar comigo para outras ocasiões. Bom, obrigada. E nós finalizamos mais um Sabor e Saúde. Curta as nossas redes sociais e até o nosso próximo programa.